Vamos continuar com o debate entre os candidatos à presidência e neste bloco eles já estão posicionados porque voltam a fazer perguntas entre si. Na ordem determinada pelo sorteio prévio, quem abre essa rodada é Aécio Neves, candidato 30 segundos. Candidata, a diretora de assistência social do seu governo confirmou essa semana numa reunião com prefeitos em Minas Gerais que os repasses do Fundo Nacional de Assistência estão atrasados em 3 meses. Esse fundo, na verdade, ele atende aos programas mais fundamentais do seu governo, os programas de assistência. Trata-se de recursos para entidades que prestam a primeira atenção às pessoas que mais necessitam. Em relação ao orçamento voltado às pessoas portadoras, às pessoas com deficiência, que é o tema adequado, foi executado apenas 11% do que foi aprovado até aqui. O que vem acontecendo com o seu governo, candidato? Candidato, eu acho que o senhor está muito mal informado. O meu governo tem feito um imenso esforço para levar atendimento de saúde, de educação e acessibilidade às pessoas com deficiência. Temos também tido todo um cuidado de, na assistência social, criar, através dos CRAS, dos Centros de Referência da Assistência Social, criar toda uma política de assistência social. O centro dessa política é o Bolsa Família. Mas, além do Bolsa Família, candidato, que nunca teve um atraso, nós temos uma série de outros programas complementares. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar para o senhor, e aqui também para os nossos eleitores indecisos, que o meu governo não atrasa programas sociais, nunca atrasou nem contingenciou. E quero dizer mais uma coisa para você. Enquanto vocês, no Bolsa Família, por todos os 8 anos do governo Fernando Henrique, gastaram 4 bilhões e 200, nós gastamos 4 bilhões e 200 apenas em 2 meses de pagamento do Bolsa Família. Não tem a menor dimensão nem comparativa com o governo que vocês fizeram. Lamento, candidata, que a senhora esteja tão desinformada em relação ao seu governo. Estão sim atrasados os repasses do Fundo Nacional de Assistência. E quero me dirigir aos municípios brasileiros, aos prefeitos que sabem exatamente o que eu estou dizendo, que no nosso governo isso não vai acontecer. E as pessoas com deficiência terão prioridade na liberação dos recursos. 11% apenas executados até o final do mês de outubro. Eu tenho conversado muito, candidata, com parceiros e amigos meus que cuidam, que se dedicam a sua vida a essa questão. Mara Gabrilho, Otávio Leite, Eduardo Barbosa, agora meu amigo Romário, cujo apoio aqui agradeço, e assumi com eles o compromisso. No nosso governo, as APAES serão fortalecidas, diferente do seu governo que tentou extingui-las. E esses repasses, a garantia da transferência desses recursos, será prioridade absoluta no meu governo. Pode faltar para outras coisas, para essas não faltará. Para o seu governo, candidato, eu tenho certeza, os seus governos, tanto do PSDB como o seu em Minas Gerais, vocês jamais repassaram para as APAES o que nós repassamos em todo o meu período de governo. 5 milhões e 900 mil. Isto, candidato, está escrito e registrado. Nós fizemos com as APAES o maior programa dentro do que nós entendemos como viver sem limites. Ao mesmo tempo, candidato, nós oferecemos para as pessoas com deficiência toda uma assistência e uma atenção, seja no que se refere à saúde como à educação. Além disso, candidato, tem um dado importantíssimo. A nossa política para as pessoas com deficiência reconhece nas pessoas com deficiência cidadãos brasileiros. Seu tempo, candidato. Vamos agora à sua pergunta para o candidato Aécio. Candidato, em qualquer governo, e eu tenho certeza que os eleitores indecisos aqui sabem disso, é fundamental planejar. Quem não planeja, candidato, não consegue enfrentar os desafios que ocorrem, principalmente um governo. Eu queria saber como é que o senhor enxerga esta questão da água em São Paulo. Houve ou não houve falta de planejamento, candidato?
Certamente que houve, candidata. E segundo o TCU, do seu governo. Porque o Tribunal de Contas da União aciona órgãos do seu governo. Porque nós estamos tendo, candidata, não é apenas em São Paulo, nós estamos tendo em toda a região sudeste ausência de águas. E a senhora sabe muito bem que nós tivemos a maior crise hídrica dos últimos 80 anos, falta de chuvas. O governo de São Paulo, diferente do governo federal, buscou fazer o que estava às suas mãos. E o eleitorado de São Paulo, a população de São Paulo, decidiu quem estava com a razão, quem realmente falava com sinceridade. O seu candidato aqui em São Paulo, candidata, fez essa campanha demonizando a ação do governo estadual. O governador Geraldo Alckmin foi eleito e propôs iniciativas como um bônus para aqueles que economizassem água. Cerca de 80% dos paulistas aderiram. Infelizmente, nós não tivemos a parceria da ANA. Por que será que a Agência Nacional de Água não estava aqui planejando? Será porque as indicações da senhora Rosemary levaram os diretores da ANA, ou pelo menos um diretor da ANA, ao presídio, ao invés de trazê-lo a São Paulo para planejar com o governador de São Paulo? Candidata, esse aparelhamento da máquina pública é a face mais perversa do seu governo e do governo anterior. Os técnicos são substituídos por apadrinhados políticos. A Agência Nacional de Água, e posso citar outras na sequência se a senhora quiser, não foram ali colocadas pessoas pela sua qualificação, mas por sua indicação. Faltou parceria do governo federal nessa questão, candidata. Candidato, o fato é que a água é responsabilidade do Estado. Nós somos parceiros. Nós, nesse caso agora, do projeto de São Lourenço, que é o único que o governo do Estado apresentou, nós demos o dinheiro para fazer o projeto e estamos financiando 1,8 bilhão. Candidato, não planejar no estado mais rico do país é uma vergonha. É uma vergonha, candidato, porque os estados do Nordeste estão enfrentando a mesma seca. E nenhum deles você tem um quadro com essa gravidade. Aí o senhor vai me desculpar, mas eu vou concordar com o humorista José Simão. Vocês estão levando o Estado para ter um programa. Meu banho, minha vida. É isso que vocês conseguiram. A tréplica do candidato Aécio. Candidato. Mais uma vez, eu peço silêncio. Candidato Aécio, a sua tréplica. Candidata, a ausência de planejamento não é uma vergonha nos estados mais ricos, é uma vergonha em todas as regiões do Brasil. E essa é a marca do seu governo, candidata. A transposição do São Francisco, que levaria água às populações mais carentes do país. Era para ter ficado pronto em 2010, nós estamos em 2014 e aqueles que estão lá próximo das obras não acreditam mais que verão uma gota d'água. Mas eu, assumindo a presidência da República, estejam certos que essa obra será concluída. A Transnordestina, candidata, falta de planejamento, orçado em 4 bilhões, já se gastou mais de 8 bilhões, ninguém sabe quando ficará pronta. Abreu e Lima, candidata, uma obra orçada em 4 bilhões de reais, já se gastou mais de 30 bilhões. Onde é que houve o planejamento, candidata? O seu governo é o governo da ausência de planejamento. Por isso nós temos hoje um custo Brasil altíssimo, baixíssimos investimentos, sem logística, e quem é punido por isso é o cidadão brasileiro. Tempo, candidato. O senhor pode fazer agora a pergunta à candidata Dilma. Candidata, eu tenho dito que é preciso que façamos uma reforma política no Brasil. Entre todas as propostas que tenho apresentado, não conheço as suas, eu tenho dito que temos que acabar com a reeleição. Vivemos a experiência da reeleição e acho que o seu governo acabou por desmoralizá-la. A Folha de São Paulo publicou há poucos dias que numa sexta-feira, dos seus 39 ministérios, apenas 15 ministros estavam trabalhando. E que a senhora, ao longo dos últimos 35 dias, segundo o jornal de hoje, foi 2 vezes ao Palácio do Planalto. Quem está governando o Brasil, candidata? Candidato, eu governo o Brasil e governo sistemática e diuturnamente, candidato. Agora, eu acredito que a questão da reforma política não é a reeleição, não. Se de fato o senhor está interessado em combater a corrupção, a questão mais séria da reforma política é o fim do financiamento empresarial das campanhas, porque com o fim do financiamento empresarial, nós acabaremos com a influência do poder econômico sobre as eleições brasileiras. Isto, candidato, é que é uma vergonha. Além disso, candidato, eu sou a favor da paridade homens e mulheres.
E aqui tem as mulheres indecisas que sabem a importância da representação feminina. Sou a favor do fim da coligação na eleição proporcional. E sou a favor dos 2 turnos na eleição proporcional, que é a proposta da CNBB e da OAB. Candidato, eu acho que o senhor não tem interesse na reforma política, porque a única coisa que o senhor fala é sobre reeleição. Quando vocês são interessantes, vocês foram e criaram a reeleição. Existe, inclusive, todo um processo por corrupção, que era a compra de votos para a aprovação da reeleição. E agora o senhor me vem com essa, que o senhor é contra a reeleição. Réplica. A candidata aqui nos brinda com uma pérola. Quer dizer que a senhora é contra o financiamento privado? Candidata. Empresarial, candidato. O senhor está esquecendo. Candidata, a senhora precisa aguardar que ele responda. Vamos manter as regras? Vamos retomar do começo, 50 segundos para o candidato Aécio Neves. Agradeço a sua gentileza e a da candidata. Candidata, no ano passado, um ano não eleitoral, o seu partido, o PT, recebeu 80 milhões de reais em doações empresariais, candidata. Que seu partido não tem autoridade para falar sobre isso. A sua campanha é uma campanha milionária. Agora, às vésperas do segundo turno, o seu coordenador financeiro da campanha pediu para aumentar o teto de gastos, porque não tinha mais onde colocar dinheiro, candidata. Eu não, eu sempre defendi limitações no financiamento privado e defendi o voto distrital misto e defendi a cláusula de desempenho, algo, inclusive, que foi aprovado no tempo em que eu estava na Câmara dos Deputados. A senhora apresenta uma proposta que eu gostaria de conhecê-la, porque não sei como funcionaria, 2 turnos de eleição proporcional. Essa é a primeira vez que ouço. As nossas propostas para a reforma política estão claras, entre elas o fim da reeleição e mandato de 5 anos para todos os cargos públicos. Candidato, seu tempo está esgotado. Tréplica da candidata Dilma. Candidato, fim do financiamento empresarial é diferente do fim do financiamento privado. Sabe por quê, candidato? Você pode ter financiamento de pessoas físicas, não pode de empresas, candidato. Isso acontece em várias democracias do mundo. Candidato, eu fico muito surpresa com as posições do senhor. Eu acredito que hoje nós sabemos que se não foi investigado e se não for punido, o crime de corrupção vai se reproduzir. Um dos fatores responsáveis pelos crimes de corrupção é que no Brasil o financiamento empresarial das campanhas coloca dentro das campanhas de todas, candidato, o fator do poder econômico. Isso parece que a senhora é a favor dele. Tempo esgotado, a senhora já pode fazer a pergunta para o candidato Aécio. Vou fazer. Candidato, nós damos muita importância à agricultura no Brasil. Durante o meu governo, nós tivemos um aumento muito grande da safra. Vocês, em 2002, tiveram um financiamento de 30 bilhões. Hoje nós temos um financiamento para a agricultura de 180 bilhões. Se o senhor for eleito, quais são as principais medidas que o senhor tomará nessa área? Candidata, mais uma vez o convite eu lhe faço. Vamos olhar para frente. Não vamos aqui debater olhando no retrovisor da história. Cada governo, em seu tempo, fez aquilo que julgava essencial. O PSDB, para muito orgulho nosso, fez o maior programa de distribuição de renda desse país, que foi o Plano Real, a estabilidade econômica, que tirou o flagelo da inflação das costas dos cidadãos brasileiros. E o meu compromisso com o agronegócio não é um compromisso que vem de agora. É um compromisso que eu trago comigo desde a minha formação em Minas Gerais. Nós vamos ter uma política agrícola baseada no crédito, no seguro e no respeito, na segurança jurídica no campo, candidata. A senhora permitiu que no seu governo, um dos setores de maior potencialidade do país, o etanol, fosse destruído. Cerca de 70 usinas deixaram de moer. O desemprego chega, candidata, no Nordeste brasileiro, nas regiões mais pobres que fornecem a cana-de-açúcar. Nós temos que ter uma política agrícola, candidata, que, em primeiro lugar,
Tire o Ministério da Agricultura desse loteamento político a que ele foi submetido. Eu tenho dito que criarei o Super Ministério da Agricultura e lá estarão pessoas conectadas com o setor, pessoas que tenham autoridade para sentar-se com o ministro da Fazenda para definir política econômica, com o ministro do Planejamento para definir orçamento e com o ministro da Infraestrutura, porque esse será o ministério criado no meu governo, para definir os investimentos em logística que garantam maior competitividade a quem produz no Brasil, candidato. Candidato, vocês deixaram a agricultura a pão e água. Candidato, uma pessoa, ela fala para o futuro, mas ela tem de mostrar suas credenciais. Quando eu falo para o futuro, eu os mostro as minhas credenciais. As credenciais de vocês, no caso da agricultura, parcos recursos, pouquíssimos, financiamento a juros elevados, não tinha política de seguro, não tinha política de assistência técnica e não davam a menor importância ao agricultor familiar. Não davam importância a um dos segmentos mais importantes do Brasil, que responde por 70% dos alimentos. Então, candidato, me desculpa, mas o senhor falou e não apresentou nada de concreto, nem no presente, agora tão pouco para o futuro. Candidata, não tente reescrever a história. O PRONAF foi criado no nosso governo, o mais importante instrumento da agricultura familiar que esse país já viu. A grande verdade, candidata, é que quem olha muito para o passado é porque quer fugir do presente ou não tem nada a apresentar em relação ao futuro. Vamos debater o Brasil daqui para frente. A crise é gravíssima em todos os setores. O Brasil é um país extremamente produtivo da porteira para dentro. Da porteira para fora falta tudo, candidata. Faltam ferrovias, faltam hidrovias, faltam rodovias, portos, já que os recursos estão indo para portos fora do Brasil. E é preciso que haja planejamento para que nós façamos o quê? Um combate quase que com uma guerra ao custo Brasil. Quem produz no Brasil não tem competitividade. Nós estamos perdendo mercados fora do Brasil porque o seu governo optou por um alinhamento ideológico na nossa política externa que não abriu um novo mercado ao Brasil. Candidato, o senhor pode fazer a pergunta, já na sequência, a candidata Dilma. Candidata, algum tempo atrás, o mediador desse debate, William Bonner, ele fez uma pergunta e a senhora não respondeu. Eu gostaria que agora a candidata Dilma Rousseff, que está aqui, pudesse responder aos brasileiros. Não há nenhum brasileiro, candidata, que não tem uma opinião clara sobre o que aconteceu no Mensalão, ou contra ou a favor. Eu, por exemplo, acho que os condenados foram condenados porque cometeram irregularidades. Membros do seu partido acham que eles são heróis nacionais. Para a candidata Dilma Rousseff, o senhor José Dirceu, por exemplo, ele foi punido adequadamente ou ele é também um herói nacional? Candidato, se o senhor me responder por que o chamado Mensalão Tucano Mineiro até hoje não foi julgado, por que o senhor Renato Azeredo, aliás, Eduardo Azeredo, pediu renúncia do seu cargo para o processo voltar para a primeira instância, o senhor estaria sendo, de fato, uma pessoa correta. Mas não, o senhor faz uma política e adota uma estratégia nesse debate, que é uma estratégia estranhíssima. Primeiro, o senhor fala no PRONAF. O PRONAF do seu governo era 2 bilhões. O PRONAF do meu governo é 24 bilhões. Há uma diferença, candidato, expressiva. Da mesma forma, houve o julgamento do Mensalão ligado ao meu partido. É necessário dizer que eles foram condenados e foram para a cadeia. No entanto, o Mensalão do seu partido não teve nem condenados nem punidos. É essa a realidade, candidato. Não fuja dela. O senhor é o primeiro a falar em corrupção, mas eu posso enumerar todos os processos de vocês que nunca foram julgados e as pessoas estão soltas. O processo do Civan, todos soltos. O processo da Pasta Rosa, todos soltos. O processo dos trens de São Paulo, seu tempo, todos candidato. Soltos. Candidata, a senhora traz agora, além da negação à resposta do que eu perguntei, acho que o Brasil merece saber o que a cidadã, que a candidata Dilma acha em relação à condenação do Mensalão, não sei por que tanto constrangimento, mas a senhora traz aqui duas afirmações muito perigosas, candidata.
A primeira delas é em relação a essas denúncias, porque a senhora era dona da mesa e da gaveta e o seu partido ao longo desses 12 anos. Se existia algum indício de irregularidade, a obrigação do governante é mandar abrir investigação. Vocês não fizeram isso. E se a senhora quer falar do Mensalão Mineiro, candidato, o chamado Mensalão Mineiro, vamos aguardar que ele seja julgado. Mas a senhora agora comete um grave, talvez até uma... a senhora antecipou algo que pode amanhã lhe criar constrangimentos. Porque o principal acusado do Mensalão Mineiro é o coordenador da sua campanha em Minas Gerais, o senhor Valfrido Marisguia, que voou no avião presidencial com a senhora essa semana, candidato. Eu vou pedir silêncio, o microfone está fechado. O microfone está fechado e os senhores, por favor, não se manifestem. Nós estamos respeitando aqui as regras do debate. Candidata Dilma tem agora mais um minuto. Eu estou controlando o tempo e estou permitindo que ambos os candidatos tenham condição de concluir raciocínio. O que eu não permito é que eles comecem um novo raciocínio depois. É razoável e está equilibrado até agora. Por favor, os senhores não se manifestem. O senhor precisa estudar mais. Sabe, candidato, processos arquivados, processos encerrados, e vocês arquivaram, encerraram e deixaram também passar o tempo para o julgamento. Sabe o que acontece, candidato? Eu não sei se o senhor sabe, só o Ministério Público abre processos engavetados e processos arquivados. E vocês arquivaram todos os processos, inclusive o seu candidato a ministro ia ser julgado por improbidade. Mas como tinha passado o prazo do julgamento, ele não foi sequer denunciado. Então, candidato, a estratégia do engavetador para o caso da impunidade durante o seu governo deu certo. Concluída a tréplica, é a sua pergunta ao candidato Aécio, candidata Dilma. Pois não. Eu queria falar sobre um assunto muito importante que é a educação. Nós somos a favor do Enem, que é uma forma de acesso democrático à universidade. Ao mesmo tempo, criamos o ProUni. Criamos o ProUni, que é o acesso à universidade privada e à faculdade privada das pessoas que não têm renda para pagá-los. E também fizemos o FIES. Candidato, por que vocês foram contra o Enem, foram contra o ProUni, entraram até na justiça contrário ao ProUni? Candidata. Candidata, não posso deixar de retornar à pergunta anterior e dizer que, infelizmente, nós vamos às urnas, todos nós brasileiros, sem que saibamos o que a candidata, que é a cidadã Dilma Rousseff, acha em relação ao mensalão. Talvez por dificuldades com seus companheiros de partido. Mas que os brasileiros possam fazer esse julgamento. Candidata, a senhora deveria honrar aquilo que escreveu, candidata, ao presidente Fernando Henrique, reconhecendo quais eram as prioridades naquele momento. O grande presidente da estabilidade, segundo disse a senhora. Em relação a mim, ao meu governo, candidato, eu fico sempre com os enormes elogios que a senhora me fez, até constrangido, porque eram elogios realmente muito fortes, que nem correligionários costumeiramente me faziam. A senhora me considerava um dos melhores governadores do Brasil. Um governador, abro aspas para a senhora, exemplar. O que mudou? O fato de eu ser candidato e ser seu adversário hoje? Não, candidato, nós temos que tratar as coisas como elas são. Nós sempre valorizamos a educação. O ProUni, vamos de novo, é a inspiração de um projeto de um governo tucano em Goiás, ampliado e precisará ainda ser mais ampliado. Mas ele tem um problema, candidato, que o meu programa de governo, que existe, já que o da senhora ninguém conhece, nós vamos cuidar de apoiar esses jovens, porque muitos estão deixando a universidade, porque não tem como chegar na universidade, não tem como comprar o material didático necessário. Nós vamos dar, além de ampliar o ProUni, nós vamos dar um apoio a esses jovens para que eles possam completar o curso. A sua réplica. Já que o senhor perguntou, eu quero dizer que a sua máquina de propaganda, candidato, é muito eficiente. Eu acreditei no seu socle de gestão, até saber que o senhor tinha conseguido transformar
o estado de Minas no segundo mais endividado do país. Eu acreditei, candidato, que o senhor investia em saúde e educação, até ler um parecer do TCU em que fica claro que o senhor não cumpriu o mínimo constitucional, nem em saúde nem em educação. Agora, candidato, vocês nunca foram a favor do ProUni. Vocês entraram no Supremo Tribunal Federal pedindo para que a lei do ProUni fosse considerada inconstitucional. Candidato, no Enem vocês sempre criticaram. Agora que 8.700.000 pessoas estão fazendo isso, o senhor vem aqui dizer que Tempo concorda? esgotado. Tréplica, candidato. Candidata, nem o fato de ter passado toda a sua vida longe de Minas Gerais justifica ofender tanto a realidade de Minas Gerais, candidata. A senhora, no último debate, fez uma ofensa aos fatos e teve o constrangimento, acredito eu, de ler no dia seguinte um documento do ministro do Tribunal de Contas dizendo que aprovou as nossas contas, aliás, foram aprovadas por unanimidade pela correção dos nossos investimentos, candidata. Quem não gasta em saúde é o seu governo. Em 2009, o TCU pediu que vocês retirassem do cálculo do gasto com saúde recursos para o Bolsa Família, candidata. Essa é a grande realidade. Vocês demoraram a regulamentar a emenda 29, muito mais do que era cabível, aceitável. Minas Gerais é um estado extraordinário, candidata. É um estado que só cresce. Tem a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde da região sudeste, porque teve um governador candidato muito correto, candidato. Muito bem. Depois do intervalo, nós teremos o último bloco deste debate e os candidatos a presidente voltarão a responder às perguntas dos eleitores indecisos. Até já.